Muito boa noite, então, irmãos. Que possamos estar em paz e harmonia, muito bem acolhidos nesta casa de luz e oração. Então, para abrirmos este trabalho, que também será transmitido pelas mídias sociais, pela Casa Espírita, Casa da Esperança de Ijuí. Então nós saudamos neste momento a todos os que participarão através desta outra Casa de Luz. E convidamos a todos para a nossa prece de abertura neste momento. Que possamos fechar os olhos. Procurar elevar o nosso pensamento ao alto, nos conectar com o nosso espírito protetor, o espírito protetor de cada um de nós, do nosso grupo familiar, com a equipe espiritual desta sociedade espírita, para que possamos em prece agradecer por essa oportunidade que estamos tendo de nos reencontrarmos nesta casa que nos acolhe e pedindo que possamos ter hoje uma oportunidade proveitosa de reflexão, que os conteúdos que trabalharemos possam ser úteis a todos nós e que os amigos espirituais possam aproveitar destes momentos em que estamos aqui, dando o nosso melhor energeticamente, para nos atender com as boas energias que precisamos para o restabelecimento da nossa saúde física e espiritual. Que assim seja. Então, irmãos, muito boa noite a todos novamente. O nosso objetivo hoje é uma reflexão bem simples, com base numa mensagem de autoria do Espírito Emmanuel, chamada Em Oração e Serviço. E que fala basicamente sobre duas ferramentas que nunca foram tão importantes e necessárias para nós, que são a oração e o serviço. E nós iniciamos essa reflexão buscando amparo no Evangelho, na Epístola de Tiago. E é bem interessante que vários trabalhos que eu tenho feito do ano passado para cá têm encontrado a sua inspiração nesta epístola. Tiago teria sido, segundo a história, um irmão de sangue do Mestre Jesus, que se converteu ao cristianismo após a desencarnação do Mestre, quando Tiago testemunhou esse fenômeno que algumas religiões chamam de ressurreição, mas que nós, espíritas, entendemos diferente, como a volta do Mestre Jesus em corpo perispiritual, numa materialização, mas isso é só um detalhe. O mais importante é que Jesus voltou e deu o testemunho mais importante da imortalidade que a humanidade já viu, voltando após a morte física para conviver com as suas pessoas mais próximas e amadas. Então, Tiago, ao presenciar esse fenômeno maravilhoso, se converteu, se tornou um dos líderes da Igreja Cristã Nascente e tem uma carta sua que está no Novo Testamento, a Epístola de Tiago. Então, Tiago disse essa frase nessa sua carta:
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E o justo é aquele que trabalha, é aquele que consegue colocar em prática a oração e o serviço ao mesmo tempo. Essas duas ferramentas, esses dois preventivos que hoje são tão importantes neste momento conturbado que a humanidade está vivendo. E nem tudo, irmãos, o que eu vou colocar aqui, eu vou ler em voz alta, mas também em Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, a mensagem 150, na qual o Emmanuel comenta essa frase de Tiago. Emmanuel explica o porquê uma oração feita por um justo, ela parece que sobe mais, para usar essa figura, é uma oração que traz uma repercussão muito mais forte lá nos mais altos planos da espiritualidade, que é justamente pelas afeições e pela confiança que o justo consegue despertar nos planos espirituais superiores, porque o justo cumpre a vontade de Deus, expressa na lei de amor e de trabalho, e por isso a espiritualidade superior confia nele, e quando vem um pedido, uma prece de um justo, isso repercute de forma diferente lá na espiritualidade superior. E nós abrimos com essa reflexão, porque nós iremos fechar com a mesma reflexão daqui a pouquinho, trazendo uma passagem do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz. Mas em sua mensagem, em oração e serviço, que está no livro Justiça Divina, e no nosso centro espírita, em todos os centros espíritas, nós vamos aprendendo uns com os outros. E algo que eu aprendi aqui, numa palestra do irmão Juliano, foi sobre uma série de obras do Espírito Emmanuel, comentando obras básicas da codificação espírita, que são livros que o Espírito Emmanuel, pelas mãos do médium Chico Xavier, escreveu ali no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60. E é o caso deste livro, Justiça Divina, em que o Emmanuel trabalha sobre o céu e o inferno, que é um dos livros, uma das obras básicas da codificação espírita. Então é uma mensagem pequenininha, poucas frases, eu trouxe todas elas aqui. E o Espírito Emmanuel, antes de falar sobre a importância de nos mantermos em oração e trabalho, que são dicas fundamentais para este momento que nós estamos vivendo coletivamente, ele primeiro traz uma série de exemplos de coisas cotidianas. Vejam, essa mensagem foi recebida numa reunião mediúnica pública no dia 17 de abril de 1961, e traz coisas que são tão aplicáveis para 2022, que é impressionante. E esses exemplos que o Emmanuel traz, eles são exemplos que têm o objetivo de nos tocar, porque de nada adianta, ou de pouco adianta, ou de menos adianta, oração e trabalho, se nós gastamos as nossas forças mentais julgando o próximo, focando nas coisas negativas do mundo e, dessa maneira, esgotando esse manancial energético que nós precisamos usar para o nosso equilíbrio. Que é o que ele diz ao nos recomendar que não paralisemos o impulso do amor fraterno, que é um impulso natural nosso enquanto espíritos amorosos criados por Deus, diante de companheiros que nos parecem errados. É o julgamento, meus irmãos. Nós temos que nos cuidar para não julgarmos as outras pessoas. Porque, nos lembra ele, aquele que hoje carrega na praça o nome de malfeitor, pode ser amanhã o apoio a que nos arrimemos, mesmo que não nessa encarnação.
E os livros de André Luiz, da série Nosso Lar, são cheios de exemplos de espíritos que hoje, numa sociedade, são condenados por todos, são objeto da raiva pública, mas que se redimem e que se tornam, em certo momento, o apoio e o suporte justamente daqueles que, em momento passado, estavam cheios de pedras na mão para atirarem neles. E muitas vezes não precisamos nem esperar outra encarnação. Muitas vezes isso acontece dentro da própria encarnação. E basta para a gente pensar em exemplos que nós conhecemos nessa vida, que cada um de nós tem, que já vai aí transcorrendo em décadas, para vermos o quanto isso é verdadeiro. Então, são alguns exemplos. Quem tiver interesse e for mais visual, fique livre para ler todo o texto. Mas o primeiro exemplo que o Emmanuel traz é um exemplo do trânsito, e eu fiquei me imaginando, nossa, mas que tipo de trânsito que tinha lá em abril de 1961, quando o Brasil tinha 10% do número de carros que tem hoje, para o Espírito Emmanuel se preocupar. E vejam como isso já era uma preocupação, mesmo de crimes que acontecem pelo destempero de um problema de trânsito. E se naquela época isso já existia, isso hoje, lamentavelmente, é cada vez mais comum. Não é o nosso cotidiano de uma cidade pequena como Sarandi, mas em grandes metrópoles, crimes de trânsito, seja na utilização de veículos como armas, ou mesmo no destempero de uma briga de trânsito, essas coisas acontecem. E eu achei interessante esse cartazinho que eu encontrei para ilustrar essa lâmina, que é de uma campanha de um outro estado da nossa federação. E esse cartaz, ele diz assim, é bem útil para o nosso momento. Nos anos 60 não tinha o celular. Mas esse cartaz, ele diz assim, não foi acidente se você mexeu no celular enquanto dirigia. É bem interessante. Se tu está mexendo no celular, isso tem o nome de imprudência ou negligência, e se tu te envolve num acidente mexendo no celular, é um ilícito, é um crime de trânsito, né? Então, a recomendação de Emmanuel é, mesmo nessas circunstâncias, não julgar, vencer a repulsão e ajudar a quem quer que seja nessa circunstância. Já trouxe Emmanuel também, ali no comecinho dos anos 60, essa recomendação para que não gastemos a crítica para julgar os políticos, os administradores públicos. Eu achei impressionante porque 60 anos depois, como isso se torna necessário. No momento, as pessoas criticavam aqueles gabinetes de primeiro-ministro e tudo mais. Isso sendo uma tendência nossa, enquanto seres humanos, criticados, os administradores públicos pelos seus erros, pelas suas escolhas. E a sugestão de Emmanuel em sua mensagem cala, porém, a crítica destrutiva e pronuncia o verbo que lhe sirva de reconforto. Provavelmente, muito breve será ele o interventor providencial na solução de teus problemas. E quando eu fiz essa fala pela primeira vez, foi em abril do ano passado. Ninguém tinha tomado nem a primeira dose da vacina. Isso estava começando, acho que apenas os profissionais médicos já tinham tomado, enfim. E eu lembro que naquela época havia aquela chuva de críticas para um lado e para um outro, dos administradores em questão do município, do estado e do país, por essa questão de ter ou não, mais cedo ou mais tarde, a questão da vacina. E isso que estava escrito aqui aconteceu. Independente de todas as críticas que os administradores sofreram, foi pela intervenção providencial deles que todos nós recebemos a vacina.
é bem interessante. Essa chamada de atenção que o Espírito Emmanuel nos traz. E, na verdade, essa condição de administrador público é uma condição que nessa encarnação, eu não quero ter. Eu acho de uma extrema dificuldade ser um administrador público político, seja no município pequeno, e quanto maior a esfera, municípios maiores, a esfera do Estado e do país, são cargos de uma responsabilidade imensa, a qual eu não só não me sinto capaz, como me acho incapaz de me imaginar na pele dessas pessoas. Então, realmente, esse apelo desse espírito é muito importante para a gente, né? Porque nós não estamos na pele de ninguém, seja do partido A, seja do partido B, para conseguirmos saber como que, em certa circunstância, aquela pessoa decidiria para um lado ou para o outro. E mesmo assim, muitos de nós nos arvoramos em julgadores, e não só julgadores, mas condenadores, e para executar a nossa condenação, alguns de nós usamos das armas do ódio e da calúnia, da difusão de notícias falsas ou não suficientemente investigadas por meio das redes sociais, às vezes causando danos muito severos de difícil correção. Então, quanto a nós espíritas, quanto a nós cristãos, é solicitada uma atitude diferente. Nós não somos como os outros, porque nós temos acesso a um conhecimento que a grande maioria das pessoas não tem acesso. E aquele a quem mais é dado, deste é mais cobrado, e nós somos mais cobrados por termos condições de alcançarmos essa reflexão. Então, Emmanuel traz também o exemplo do que ele chamou, ali nos anos 60, do rapaz transviado. E nos anos 60, enfim, eu que trabalho com a área da infância e juventude, era tudo muito diferente, a legislação. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei muito mais moderna, uma lei que se preocupa com os direitos humanos de todas as crianças e adolescentes do Brasil. Mas essa figura ainda, lamentavelmente, aparece uma figura atual em nosso Brasil, porque a cor da pele ainda influencia na forma como a sociedade e os poderes públicos tratam um brasileiro, mesmo sendo ele uma criança. E isso não é um privilégio só do Brasil, porque nós temos, inclusive, pesquisas que são feitas, experiências, e uma experiência que se tornou muito conhecida, feita num país europeu, foi a experiência de uma criança dos seus 6 ou 7 anos de idade, bem vestida, como estão muito bem vestidas as nossas crianças hoje presentes nesse auditório, e com câmeras escondidas, essa criança foi solta numa via pública no centro de uma cidade europeia, e muitas pessoas vendo aquela criança perdida, paravam aquela criança e lhe perguntavam, mas o que houve contigo? Tu está perdido? Onde que está o teu pai? Onde que está a tua mãe? E tudo isso foi filmado com câmeras escondidas, e na segunda parte da experiência, trocaram as roupas daquela criança e a vestiram como se fosse uma criança pobre. E milagre, ela se tornou invisível. Ninguém mais a via. Que são retratos do que é ainda a nossa humanidade, que precisa evoluir muito. E o preconceito contra as crianças pobres, os adolescentes pobres, os que dão mostras de sua carência material em sua aparência, ainda é algo muito presente em todos nós, que instiga o nosso julgamento não cristão, e é algo que nós precisamos rever enquanto cristãos, exortados pelo Cristo a amar incondicionalmente as pessoas.
E é o que nos diz o Emmanuel. Deixa que a bondade te inspire o coração e dá-lhe simpatia. Pode acontecer em futuro próximo, seja ele a pessoa indicada a salvar-te em amargos perigos. E mais uma vez nos lembramos da obra de André Luiz, que abre o espectro das várias reencarnações para mostrar que, às vezes, uma pessoa desfavorecida economicamente, que chega às portas da nossa família, é alguém que nos é muito caro pelos laços familiares espirituais lá do passado, que nós não podemos antever, mas cujo princípio nós nunca podemos esquecer, enquanto espíritas, que temos acesso a este conhecimento. E, enfim, Emmanuel segue com os seus exemplos, aqui trazendo o preconceito que nós podemos ter, e nessa lâmina eu me enquadro em minhas tendências de pré-julgamento, porque realmente é algo meu, eu tenho dificuldade de aceitar, por exemplo, que alguém possa se dar ao direito de se divertir durante a madrugada, não deixando outros que precisam trabalhar dormir. Eu tenho dificuldade de aceitar isso, isso é meu. Né? É meu. Mas, mesmo nisso, a gente pode rever também a nossa opinião. Claro que eu não estou sustentando aqui que não se deva lutar pelo direito à tranquilidade, que é protegido, inclusive, pelo direito penal e pelo direito civil. Não é isso, né? Mas que em nosso coração a gente consiga também aceitar, porque muitas vezes aquela pessoa que está lá naquela situação está lá para preencher um vazio que nós, com a graça de Deus, conseguimos preencher com esse conhecimento e com essa prática maravilhosa que o Evangelho nos traz, alimentando o nosso espírito e o nosso coração. E essa pessoa vai ter o seu momento, com certeza, né? Pode ser desde uma diversão menos perigosa, mas nós vemos nas grandes cidades o vício arrastando as pessoas a morarem nas ruas, o vício em drogas pesadas, porque se cidades como Passo Fundo não tem uma Cracolândia como a de São Paulo, essa Cracolândia está disseminada em muitas praças, em muitas áreas, e isso existe. Para nós é invisível porque fechamos os nossos olhos, mas isso existe, isso está lá, isso está em Sarandi também. Então que tenhamos a compaixão para amparar o reajuste de quem está no vício, porque mesmo o vício gravíssimo das drogas mais pesadas, para nós que temos a perspectiva da reencarnação, a gente sabe que é um vício temporário que vai passar. Que talvez nós já tenhamos tido vícios parecidos em outros momentos, em outras encarnações, em outras circunstâncias, e alguém nos estendeu a mão, alguém nos amparou, e isso é importantíssimo. Ampararmos, estendermos a mão, enxergarmos como seres humanos. Então, no iniciozinho da sua mensagem, e falta só um parágrafozinho do texto de Emmanuel, ele trouxe esses exemplos para nos exortarmos a sempre olhar o que há de positivo e nunca julgarmos, nunca emitirmos juízos condenatórios. E o Evangelho está cheio de exemplos do Mestre Jesus nesse sentido, e uma passagem que sempre lembramos, e eu peço perdão por não saber indicar capítulos e versículos de cor, mas aquela passagem que todos conhecemos, de quando Jesus estava com seus discípulos, caminhando numa estrada, e se aproximaram de uma carniça de um lobo, já em estado de decomposição, com aquele odor característico dos corpos apodrecendo, que causou naquele momento nos discípulos um asco, um nojo. E o Mestre Jesus, olhando para aquela cena, só conseguiu dizer
que dentes bonitos possuía aquele animal. Ou seja, mesmo naquela situação, o Mestre Jesus conseguiu focar no que tinha de positivo e lindo e perfeito, que eram os dentes que naquele momento se tornavam visíveis naquela carcaça. E se o cristianismo nos ensina isso, o orientalismo também trabalha essas questões. O que, por exemplo, a Índia, em seu milenar Raja Yoga, fala em termos olhar para as especialidades das pessoas. Que toda pessoa tem a sua especialidade. Toda pessoa tem uma qualidade que é só dela e que a faz única e que ninguém tira essa qualidade dela. E isso é saber olhar para as especialidades das pessoas. Como nós também temos as nossas especialidades. E nunca podemos nos permitir nos autodesprezar, nos auto-menosprezar, porque nós temos também as nossas especialidades, e a nossa principal especialidade é sermos filhos de Deus. É sermos irmãos do Mestre Jesus e termos a bênção de conhecê-lo e conhecer a sua doutrina. Então é por isso que nos arriscamos a trazer uma contribuição, talvez de um texto espírita um pouco mais atual à mensagem de Emmanuel, que é esse texto de Clayton Reis, lá do site Mundo Espírita, um texto que tem como título justamente Não Julgueis. Quando ele nos lembra que quando emitimos um juízo de valor sobre os atos praticados por uma pessoa no geral, esquecemos-nos de realizar antes uma análise do que faríamos se estivéssemos no lugar de quem é julgado. Na maioria das vezes, emitimos juízo crítico que poderá produzir efeitos de grande magnitude na pessoa objeto do nosso julgamento. Ou seja, nós comumente deixamos de realizar aquelas 3 sugestões do Espírito São Luís, nos 3 últimos itens do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando São Luís nos diz que nós podemos nos focar no mal das outras pessoas, que nunca é para propalar o mal, nunca é para divulgar, nunca é para publicar, mas sempre vai ser ou se nós podemos ajudar, ter uma conversa privada com a pessoa para dar um toque nela, ou se nós podemos olhar o que não gostamos dela para ver se nós não merecemos a mesma crítica. É nesses casos que o Evangelho nos autoriza nos focar nos defeitos dos outros. Quando vamos além disso, estamos abusando de um direito que não temos, porque a mesma crítica que fazemos para os outros, a gente pode ser merecidamente objeto da mesma crítica, que é o que esse autor aqui está fazendo, né? E especialmente, irmãos, eu peço perdão se eu sou insistente nessa matéria, mas justamente numa semana em que um crime de homicídio aconteceu por motivo de ódio político, e aqui nós não estamos entrando de maneira nenhuma no mérito de qual lado praticou, qual lado foi vítima. O que nos deixa muito tristes é, conhecendo a imortalidade, conhecendo a lei de causa e efeito, saber o quantos séculos essa nódoa levará para ser apagada entre esses 2 espíritos. E mais uma vez nos voltamos às obras de André Luiz que mostram isso. O quanto um fato grave dessa natureza compromete os seres espirituais. Então, a gente traz aqui porque do espírita a gente pede uma coisa diferente. Nós fizemos aqui essa pergunta. O espírita pratica ódio nas redes sociais? Espírita com esse nome, pratica sim ou não? Sim,
o espírita transviado, como está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. É um capítulo escrito para os trabalhadores espíritas. E o item 4, que é uma mensagem do Espírito Erasto, ela é um clássico dos clássicos para os espíritas e trabalhadores. E no finalzinho dessa mensagem, Kardec perguntou para esse espírito que estava respondendo por meio de um médium, se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E Erasto respondeu: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Nem precisaria ler mais nada, irmãos, para ver que de quem é espírita, de quem é cristão, se pede uma postura diferente em redes sociais, se pede uma postura diferente no jogo político, que precisa ser uma postura permanente de paz e apaziguamento, o que não quer dizer que cada um de nós não tenha as suas preferências. Mas o nosso exercício com Jesus é um exercício convidado a ser amoroso e de aceitação incondicional pelas escolhas e pela opinião do outro. E é assim que Emmanuel conclui a sua mensagem. Essas são as suas últimas palavras de conclusão, quando ele nos diz assim: para isso não te sintas superior. Lembra-te, acima de tudo, de que, pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais. E é impressionante no meu caso, com 20 anos de trabalhador espírita, o quanto eu tenho sentido nos últimos tempos propensões a certos pensamentos que eu não deveria mais considerar adequados, porque são. Nosso processo é um processo lento. Graças a Deus, nesses 20 anos, vários eu já virei a página, mas outros não. Quantas encarnações iremos precisar? Então, essa noção a gente precisa ter. Que muitas vezes somos delinquentes, só que os nossos delitos não são pegos pelas leis humanas, e a nossa diferença para aqueles que estão atrás das grades, muitas vezes é somente isso. É algo que nós precisamos ter em mente. Então, diz Emmanuel, se não vigiarmos em oração e serviço, junto das tentações que nos visitam, as fraquezas, ainda hoje o lugar dos irmãos caídos podem ser igualmente o nosso. E ele conclui assim a sua mensagem, nos sugerindo então, e já estamos nas nossas conclusões, a utilização permanente para não cairmos dessas duas ferramentas, a ferramenta da oração e a ferramenta do trabalho. E é um apelo que nós fazemos a qualquer um de nós aqui presente. É ou não é verdade que nos dias em que conseguimos orar e temos esse dia ocupado no nosso trabalho, que são dias normalmente muito mais equilibrados do que para aqueles dias em que deixamos a nossa mente vazia e que pode se aplicar para nós aquela passagem panela vazia, como é que é? Cabeça vazia, oficina do diabo, panela do diabo. Né? Isso existe, né? Coloquialmente, essa frase. Então, são as sugestões que amplifiquemos no nosso dia a dia o uso da oração e do trabalho. E vamos concluir com algumas ponderações que a nossa doutrina nos traz sobre as duas. Enfim, o que o Espiritismo nos diz sobre a oração, e não vamos aprofundar aqui, mas só trazer uma breve notícia. Esse parágrafo é lá da Revista Espírita de
janeiro de 1866. Então, nem precisamos ler tudo, mas vejam o que Kardec diz. Depois da prece, se estávamos fracos, nos sentimos mais fortes. Se tristes, sentimos-nos mais consolados. É instantâneo, irmãos. A prece, desculpem mais uma vez por usar por muitos anos as mesmas figuras, mas a prece é como se fosse uma antena que nós levantamos na hora, lá para as mais altas esferas da espiritualidade, e por essa antena, instantaneamente, as boas energias descem para a gente e nos acalmam, nos tranquilizam, nos fortalecem, nos harmonizam. Quem faz uma prece quando precisa sabe, enfim, do quanto esse mecanismo é um mecanismo importante. Porque pela prece a pessoa eleva a sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Sem a prece, os pensamentos ficam na terra, se ligam cada vez mais às coisas materiais. Então, esse parágrafo aqui de Kardec, e tem compêndios inteiros sobre isso, mas, na verdade, o processo é bem simples e está muito bem resumido aqui neste parágrafo. E para quem tiver interesse em aprofundar hoje mesmo algo sobre a prece, o capítulo 27 tem um pequeno erro ali. Eu coloquei 22 em romano, tenho que corrigir, é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. E nesse item 22, uma sugestão desse espírito, autor da mensagem, Vemonô, no sentido de que nós temos que desburocratizar o máximo possível a nossa prece. Porque tem gente que só faz prece em certa hora, de certa maneira, ajoelhado, ou isso, ou aquilo, né? Quando, na verdade, esse espírito nos lembra que a prece pode ser de todos os instantes. Ela é um estado de pensamento que nós podemos manter, até mesmo lavando a louça, por exemplo, né? Que é um momento em que muita gente se perde em maus pensamentos. Pode ser um momento espiritualmente muito rico, se nós utilizamos para orar, para santificar esse momento, como nós podemos santificar todos os nossos afazeres. Com o tempo, esse hábito vai nos transformando em seres que se lembram permanentemente dos seres espirituais que são, e vamos alcançando progressivamente essa característica dos espíritos superiores, que é essa característica do estado de prece permanente. E, por fim, nós encerramos lembrando algo que o nosso grupo de estudos aqui do Centro Espírita Joana de Ângeles nos possibilitou alcançar. No nosso grupo de estudos de domingo, nós estamos agora trabalhando as obras do Espírito André Luiz. No momento, estamos encerrando o 4º livro da série Nosso Lar, chamado Obreiros da Vida Eterna. E o primeiro livro dessa série é o livro Nosso Lar. Creio que muitos de nós aqui já lemos, né? Eu já li algumas vezes. E quando pegamos esse livro para essa última leitura do grupo de estudos, uma coisa me chamou a atenção que nunca tinha me chamado a atenção. Que um espírito desencarnado, ele tem uma tendência muito grande de querer notícias e querer estar perto da sua família que ficou na Terra. É bem interessante, eu tinha lido várias vezes, mas esse ponto dessa vez chamou muito a atenção para o nosso grupo, né? Então, para encerrar essa reflexão, porque é justamente naquele espírito de oração e serviço, lá da carta de Tiago, lá daquela reflexão do espírito Emmanuel sobre a oração do justo, porque é somente o justo, irmãos,
o que consegue angariar a simpatia do plano espiritual, que consegue ter o equilíbrio e o apoio suficiente para, no momento oportuno, voltar e visitar seus amigos e familiares que ficaram na Terra. E nós encerramos então com essas palavras da mãe de André Luiz, lá no capítulo 16, quando ela o diz para André Luiz: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde a minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos, né? Então, para que nos possamos manter vinculados a esses a quem tanto amamos, precisamos nos afeiçoarmos à oração e ao serviço do bem. Então, neste momento, encerramos este nosso trabalho, procedemos à nossa prece de encerramento, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Agradecendo por essa oportunidade que tivemos de mais uma vez nos reunirmos nessa casa de luz e oração, rogando que nesse momento em que o passe coletivo é transmitido, que possamos estar receptivos, para que as boas energias possam se espalhar em nosso ser físico, em nosso ser espiritual, nos alcançando tudo aquilo que necessitamos para o equilíbrio do nosso corpo físico, para o nosso equilíbrio emocional e espiritual. Que nesse momento possamos vibrar por todos os que necessitam, vibrar para os nossos lares, para os nossos entes queridos que lá permaneceram, para os nossos ambientes de trabalho, vibrar para todos aqueles lares onde ainda falta o conhecimento da espiritualidade, da religiosidade, para que esses mecanismos possam chegar e despertar nos corações das pessoas. Irradiamos a todos aqueles que passam pela prova da doença física em seus lares, numa irradiação especial ao nosso hospital comunitário aqui de Sarandi, a todas as autoridades do município, do estado, do país,
de todos os países, numa irradiação especial aos povos e líderes da Ucrânia e da Rússia, que possamos envolvê-los com vibrações de amor, para que a paz se reestabeleça. Pedimos nesse momento por todos os desencarnados, as pessoas que amamos e que já voltaram para a pátria espiritual. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, damos por encerrado o trabalho dessa noite. Que assim seja. Muito boa noite.